Vamos ao último passo, então, Gidelia? Finalizamos, estamos com o nosso livro quase pronto. E aí, o que falta para esse livro ficar pronto para poder ir para uma gráfica, para impressão, ou para a gente poder subir ele numa plataforma digital? A capa, né? Então, por que a gente trouxe toda aquela história de o livro sobre o gato, o livro sobre o gato? A capa tem que conversar com o conteúdo do seu livro. Não adianta eu estar tentando vender um livro que fala sobre gatos com um papagaio na capa, ou com um cachorro na capa. Se é um livro sobre gatos, ele tem que ter gatos na capa. Então, é importante, quando você for pensar na sua capa, quando você for conversar com a pessoa que vai fazer a montagem dessa capa, trazer as suas ideias, e essa capa, realmente, ela precisa conversar com o conteúdo do seu livro. De novo, a gente vai trazer a palavra gabarito. Tem que tomar muito cuidado com o quê? Com as margens desse livro, para que as informações dessa capa não se percam. Não perca na dobra, não perca no corte. Se o seu livro ele tiver lombada, que é aquela parte quadradinha da lateral, onde às vezes tem o nome do livro escrito, né? Seria essa parte aqui do livro, no caso, né? Aqui então, eu tenho a capa, a contracapa e a lombada do livro. É essa parte que une a capa e a quarta capa do livro, tá bom? Isso. Então, essa parte da lombada é importante ser respeitado o tamanho. Mas como é que eu vou saber o tamanho? Quando a gente sabe aonde esse livro vai ser impresso e a gente tem acesso a esses gabaritos, essas medidas já vêm prontas. Essas medidas, elas são calculadas para que você possa usar todos os elementos dessa capa de forma correta, sem perda de informação, sem perda na dobra, nem nada disso. E, fechando a capa, a gente tem que cuidar o quê? Para que as informações não fiquem nem grandes demais, que fique uma imagem muito poluída, e nem pequenas demais, que seja difícil de ler. E aí a gente tem um elemento que às vezes ele pode existir ou não, que são as orelhas, que é aquela partezinha que fica dobradinha para dentro do livro. Onde às vezes o pessoal coloca a foto do escritor, uma pequena fala sobre quem é o escritor, às vezes um pequeno resumo, rede social, alguma coisa, alguma informação a mais. Né? Lembrando que respeitem as margens e respeitem a hierarquia de conteúdo. Não façam um conteúdo muito extenso para colocar na orelha, porque senão a letra vai ficar muito pequenininha e vai ficar esmagado, vai ficar feio. Né? Então, cuidem para esse texto ser harmônico, né? A capa, ela é como se fosse um cartão de visita, né? Ou, eu gosto muito de falar que é a primeira impressão que fica do seu livro. Se você tiver uma boa comunicação da sua capa, onde você tem as ideias organizadas de título, subtítulo, uma imagem que se destaca e chama a atenção, e que a imagem seja o que se trata o livro, você já vai ter uma primeira boa impressão do seu leitor, né? A cor da capa que você vai usar, o tamanho da fonte do título, do subtítulo, o teu nome de autor, de escritor, né? Uma boa sinopse na quarta capa, que é a parte de trás do livro, para explicar de maneira geral, resumida, o que trata aquele teu livro. E aqui a gente sempre gosta de falar que aquela isca para o teu escritor, para o seu leitor, adquirir ou não o seu livro. Então, aqui você precisa investir um bom tempo, né? É importante deixar claro, assim, o que a gente vê na maioria das vezes dos escritores que fazem livros. Eles passam um ano inteiro escrevendo o livro e chega no final, em 2 dias, eles querem resolver a situação da capa, né? É importante que você trabalhe com profissionais gabaritados, trabalhe com profissionais que entendam e façam uma boa comunicação do design da sua capa, né? E principalmente que você invista um bom tempo para que essa capa fique comunicável, atrativa e sirva de isca para o seu leitor adquirir ou não o seu livro. Já imaginou o seu livro lá numa livraria? Tem 10 títulos de livros que falam da mesma categoria, negócios, por exemplo. Se o teu livro tiver uma boa comunicação, tem uma imagem de capa que chama a atenção do seu leitor, qual é a probabilidade de você ser escolhido ou não por esse leitor? Grande, né? E o mais importante aqui, pessoal, uma dica extra na questão da capa. Quando você definir o nome do seu livro, busque. A gente tem acesso à internet aí, livrarias digitais, online, no caso, aonde você pesquisa, assim, por exemplo, eu vou colocar lá o nome do meu livro seria assim, Como Criar Gatos e Cães.
Ah, achei legal esse título, por exemplo. Pesquisa para ver se já não tem. Porque imagine você participando, de repente, de uma live, de um podcast, ou de uma entrevista na rádio ali na região, e você falar do livro, do teu livro, Como Criar Gatos e Cães. Aí as pessoas estão ouvindo, gostaram do teu conteúdo, elas vão lá pesquisar e traz lá 3 livros iguais. Normalmente, as pessoas gravam a imagem que tem na capa do livro, o nome do livro, e depois elas gravam o nome do autor. Muitas vezes elas nem sabem quem é o autor do livro. Não lembram, e aí você corre o risco de estar fazendo propaganda para o concorrente. Aí a pessoa vai lá e compra, em vez de comprar o livro do Jefferson, compra da Gisele, porque a Gisele publicou, tem mais vendas na livraria, né? E aí você acaba não fazendo. Então, a escolha do título ela tem que passar por esse processo de pesquisa também, né? E é importante que, se você não tem tanta experiência, se você não tem tanto conhecimento para isso, contratar alguém que possa fazer esse trabalho, né? A nossa editora faz isso, nós temos a nossa equipe qualificada que faz todo esse trabalho de deixar sua capa mais desenhada, ter um design atrativo, trabalhando com os elementos da capa de maneira atrativa para que o seu leitor se interesse pela sua capa, né, Gisele?